Ah, o Natal, aquela época mágica do ano. If you've been a good boy, I know you have. Come on, Santa's got a surprise for you. Aonde a gente vê um monte de neve na televisão e passa um calor do caralho porque é verão aqui. Aquela época que os nossos parentes tentam fingir que não se odeiam por quase 2 dias. E principalmente o dia em que a gente comemora o aniversário de um cara que passava fome comendo bastante. Nessa época religiosa do ano, eu não vejo um momento melhor para falar dele, Moral Oreo. Fazia tanto tempo que eu achei que eu não ia conseguir pronunciar mais ou menos, mas eu continuo. E esse vídeo está sendo patrocinado pela HAL Store, um site seguro onde você encontra jogos, assinaturas e códigos digitais pelos melhores preços possíveis. Então, se você precisa de qualquer coisa relacionado a games ou streaming, dá uma passada lá e confira. O site tem um leque muito grande, várias categorias. E tudo, como eu já falei, por preços excelentes. Eu garanto que eles têm o que você precisa. Lembrando, se você gosta desse conteúdo, você tem que apoiar quem nos apoia. Então considere fazer umas comprinhas na HAL Store, o link vai estar na descrição. Eu duvido muito que você não conheça, mas se você caiu nesse vídeo por acaso, Moral Oreo é a animação stop motion feita pelo Adult Swim para criticar os falsos e os hipócritas religiosos. E óbvio que uma obra que brinca tanto com assuntos religiosos teria o seu próprio especial de Natal, chamado O Melhor Natal de Todos. Mas para explicar esse episódio, eu vou ter que explicar a relação da família do Oreo. E essa família é aquela clássica família religiosa que finge para todo mundo que tá tudo bem, mas internamente só acontece merda e ela é formada por pessoas problemáticas. Para começar pela mãe do Oreo, a Bloberta, que é uma mulher que todo mundo passa pano, mas ela é tão desgraçada quanto qualquer um. Ela veio de uma família onde ela era a única excluída e ela sentia a necessidade de ser útil para alguém. Então ela manipulou o Clay para casar com ela. I don't know how to thank you or apologize. You could marry me. Mary? Yes. Não só isso, como ela apresentou o Clay para bebida e anos depois ele viraria o maior alcoólatra de todos os tempos. Também forçou ele a ter filhos, tudo isso para suprir as suas próprias necessidades de ser útil. E tem o Clay, que basicamente é um completo filho da puta, que distrata a própria mulher, os próprios filhos e a si mesmo porque ele odeia tudo na sua vida. A única pessoa que o Clay trata com decência é o Daniel Stopframe. O Clay ele é basicamente apaixonado por esse cara aí, mesmo que ele nunca faça nada a respeito. E esse cara, esse amante do Clay, ele é absolutamente obcecado por ele, do nível que ele se envolveu com a mulher do Clay e engravidou ela só para poder passar mais tempo perto do Clay. Então de filho eles têm o Oreo e tem o Shape, que é esse moleque loirinho aí. Só que tem uma coisa, o Clay não sabe que ele foi corno, ele não sabe que esse filho é filho de outro homem. Só que ele suspeita muito, então ele fica tipo o Doux em vários episódios. O famoso eu sei, mas não posso provar. Son of a... Yellow! Hey, Dad. What's up, real son of mine? Win! Yay! Dad? Where? I mean, here for you! Toda vez que ele toca no assunto de não lembrar de ter concebido ele, a Bloberta fala, não, você tava bêbado, para de se fazer, você tava bêbado. E nisso a gente chega no paralelo com o Natal, porque quem também criou os filhos de outro homem? O pai de Jesus Cristo. E não Deus, tô falando do outro cara. Normalmente nos episódios a gente vê algumas piadas sobre isso, sobre o Clay não achar que é filho dele. Mas nesse episódio de Natal eles tratam isso com um pouco mais de seriedade e o negócio fica bem sombrio. O episódio começa com a família do Oreo
indo para a igreja pro culto de Natal, aonde o Gold, reverendo Puddy, ele fala da importância que foi o pai de Jesus, não Deus ou outro cara, não abortar ele só porque não era filho dele. E obviamente o casal ali que tem o filho de outra pessoa sentem na pele. It is easy to forget the true meaning of Christmas. What Christmas is really about is the birth of the cute little baby who would grow up to die an unbelievably horrible death for our sins. You know who I'm talking about. Jesus. Our Savior, born from an attractive virgin named Mary. Jesus was an unplanned birth that really made a name for itself. Why, if Joseph refused to let the baby grow within Mary, who knows what this building would be right now? Maybe even a synagogue. But because Joseph had the moral goodness to raise the surprise, we are safe and warm here in a Protestant church. Amen and Merry Christmas. Merry Christmas, Churchy. E depois desse belíssimo sermão, o Orwell vai conversar com o reverendo Puddy, porque nos episódios tem essa piada que depois de todo o culto ele vai pro reverendo Puddy e fala: eu concordo com isso, e ele começa a repetir tudo o que ele falou. Aí o Orwell fala que é uma pena Jesus ter morrido daquele jeito, e o reverendo Puddy fala que ele vai voltar e que se pá, ele já estava aqui entre nós. But it's still too bad that grown-up Jesus had to die, even though he wasn't as cute. Oh, he'll be back. Really? Yep. In fact, he may already be here. There might be a little child right now running around somewhere who's the second coming. Cool. The second coming. But this time, he won't be as nice. Então a família do Orwell vai para casa e eles montam a árvore todos unidos e felizes. Só que obviamente é tudo um grande show de cinismo. O Clay e a Bloberta, eles são tão cínicos que eles não fingem só para a sociedade, eles fingem dentro da própria casa. Eles fingem que são casados e se amam na frente dos próprios filhos, e eles só se atacam com passivo-agressividade na frente deles para eles não entenderem. Well, I'm sure finding it hard to avoid all of the devil's pleasure traps. Ah, don't worry, son. When you get older and have a family, you'll find that leading a virtuous and pleasure-free life comes as easy as waking up in the morning. Clay, I'm setting your couch alarm so you're not late again for work tomorrow. Fine. Okay, it's a lot easier than waking up in the morning. Pode ver, quando eles estão montando a árvore tá tudo num puta tom de felicidade, e quando eles ficam sozinhos dentro do quarto entra um tom desgraçado de tristeza e depressão. E a Bloberta, cínica e desgraçada como ela traiu o cara, o filho não é do cara, e ela fica apedrejando o cara por não cuidar de um filho que não é dele, porque ela finge que o filho é dele. Are you decent? Hold on. Okay. Well, that was a mortifying sermon today. Oh, come on. Can't we have one good night? You know the Reverend was referring to you not wanting Shapey. That's ridiculous. How would he even know? Don't be an idiot. Everyone knows you didn't want him. Yeah, well, I had my reasons. I think it's kinda strange that I don't even remember conceiving this kid. Please, when do you ever remember? All I do is try to forget. At least you know he's yours. Puta que pariu, eu amo essa cena dos dois, é um show de atuação do caralho. Fica aí uma curiosidade, o motivo das atuações de Moral Orwell serem tão boas é porque eles gravam no estilo radionovela. Eles ficam numa mesa, sentados olhando um pro outro com o roteiro na mão, e eles conversam entre si, por isso a atuação parece tão natural. E em paralelo a isso, o Orwell está no quarto dele rezando, pedindo para que, se Jesus já está na Terra, que ele possa conhecê-lo. Então, sem saber o que fazer em relação a isso, ele vai perguntar para o seu pai, só que quando ele chega na porta, além de nos presentear com o frame mais amaldiçoado de Moral Orwell, que é o Orwell ali no escuro no canto, também ele escuta o pai dele falando que o Shape não é filho dele, e ele já associa isso com Jesus Cristo. Ele começa a achar que o irmão dele é filho de Deus. How did we even get here?
Look, just get over it. How can I get over it? I never asked for a second child, and then boom, Shapey magically appears. Explain that. Shapey. But this time, he won't be as nice. He doesn't even look anything like me. Who's been inside you? You are disgusting. I want a divorce. Fine, I'm gone. Live it up, baby! Cara, a Bloberta é muito cínica. Eu não passo pano pro Clay não, ele é um filho da puta, mas a Bloberta é outra, cara. Não tem jeito. A desgraçada se ofende de ser acusada de trair, sendo que ela traiu. E mesmo assim a gente fica com dó dela. Porque no dia seguinte o Orwell acorda, ele vai procurar os presentes e não tem nada. Ele bate na porta do quarto dela e ninguém responde e ele acha que não tem ninguém lá, mas tem a Bloberta em profunda depressão. Uns episódios depois, acho que na terceira temporada, a gente descobre o quão ela é sozinha. Ela não tem ninguém que goste dela de verdade. E ainda por cima, agora que eles vão se divorciar, ela ajudou a estragar a única relação que ela tem. Mesmo que seja uma bosta, o que é a coisa mais humana possível. Se você termina uma relação, mesmo que seja uma bosta, tu vai ficar meio pra baixo, é um evento canônico na vida. Enfim, o Orwell vê que não tem ninguém na casa, não tem presente, e ele acha muito paia a reencarnação de Jesus Cristo não ter presente. Então ele leva o irmão dele até uma pizzaria, ele entra lá e ele troca dinheiro por um vale presente de $4. E bom, de fato, ganhar 20 conto é bem melhor do que não ganhar nada. Você quer o quê? Só um boquete. Por quanto? 20. Quanto? 20 reais. E enquanto ele estava fazendo isso, o irmão dele começa a destruir o presépio da igreja. E o Orwell acha que é Jesus começando o apocalipse, então ele ajuda também. O reverendo Purdy vê os dois fazendo isso e liga para Bloberta, que vai lá buscar eles. What are you two doing? Mom, guess what? Dad isn't Shapey's father. I know that, Orwell. Then you figured it out. Our Shapey's the second son of God. I wish God was his father. Where's Dad? He left home. We're splitting up. But it's Christmas. We can't spend it without him. Then I suggest you go find your precious father and the two of you spend Christmas together. Então o Orwell vai atrás do pai dele, pro pai dele não passar o Natal sozinho, porque nesse ponto da história ele ainda amava o pai dele. E obviamente ele só poderia encontrar o Clay em um lugar, que é enchendo a cara no boteco. Ele olha lá pra dentro e ele vê o Clay conversando com o Daniele enquanto ele executava um de seus planos. Porque um dos motivos dele engravidar a Bloberta é porque uma hora ou outra o Clay ia descobrir que não é filho dele e ele ia ficar triste, e quando isso acontecesse, ele estaria lá para consolar o Clay. Well, you liked me once. What happened? I needed to get closer. To me? No, To him? I'm sorry. Oh, wait. No, I'm not. I don't care. Wow, what a freeing thought. Então sim, ele é um verdadeiro maníaco, ele planejou tudo isso. Ele queria deixar o Clay vulnerável para ele poder se aproveitar disso e se aproximar. Oh, cheer up, Clay. You've got a great family. You're an incredibly attractive guy, and your wife is automatically sexy by association. And Orwell is one of the best long-distance runners on my team. Who cares if your second kid was a mistake and won't let himself be weaned? At least he's cute. Yeah. Don't worry, she'll never go through with the divorce.
Thanks, Danielle. Sometimes I wish I could put your brain in my wife's head. Merry Christmas, Clay. Merry Christmas. E o Orel, que é aquele menino bom que não queria nada além de um bom Natal, não queria nada além de passar o Natal com a sua família, não queria nada além de ajudar Jesus Cristo, tem como sua última visão no Natal alguém enfiando o dedo no cu do seu pai.